Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra e de poder. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aí em nome de Jesus. Com muita alegria no coração, deixando o seu like, se inscrevendo, enviando esta palavra a outras pessoas. Seja em um canal de bênçãos. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva para abençoar o canal. Seja aí um verdadeiro adorador. Vamos seguir juntos, na mesma fé, na mesma concordância, segurando nas mãos aí, juntinho. Isso agrada o coração de Deus. E nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. Amém? Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então está tudo no controle do Senhor. E quando está no controle de Deus, nós estamos seguros que o Senhor proverá em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação nesta noite. Vamos entrar com alegria aí em nome de Jesus para receber a palavra que o Senhor trouxe ao seu coração. E hoje nós vamos para Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. E o refrão da palavra fala assim: os 4 maiores princípios da Bíblia. Forte, né, meus irmãos? Vamos aí entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Vamos para o versículo 10. O versículo 10 do 111 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí para a palavra, para nós entender mais um pouquinho o que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta manhã, nesta noite, perdão, meus irmãos. É muita gravação, meus irmãos. Você perdoa a serva em nome de Jesus. Vamos aí, para nós entender mais um pouquinho nesta noite, a palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Nesta passagem bíblica, a palavra de Deus fala do temor do Senhor como o princípio da sabedoria. O próprio fala do começo e da origem de alguma coisa além do princípio da sabedoria. A Bíblia fala de outros importantes princípios. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Foi o próprio Deus quem originou o universo. O universo não surgiu por uma obra do acaso, como tentam explicar os cientistas modernos. Através da teoria, os cientistas modernos, através da teoria, meus irmãos, eu vou repetir aqui para meus irmãos entenderem bonitinho. Foi o próprio Deus quem originou o universo. O universo não surgiu por uma obra do acaso, como tentam explicar os cientistas modernos, através da teoria do Big Bang. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
e uma verdade, é uma verdade absoluta e precisa ser criada e precisa ser criada. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10, o escritor sagrado confirma uma verdade já estabelecida, dizendo: Tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Em Isaías, capítulo 41, versículo 4, Deus faz uma pergunta acerca deste princípio. E ele mesmo traz a resposta, dizendo: Quem operou e fez isso, chamado as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, e o último, eu mesmo. Olha o Senhor aqui. Eu vou repetir mais uma vez para meus irmãos entenderem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Em Isaías capítulo 41, versículo 4, Deus faz uma pergunta acerca deste princípio. E ele mesmo traz a resposta, dizendo: Quem operou e fez isso, chamado as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Forte, né, meus irmãos? Vamos prosseguir para entender. A sabedoria teve o seu princípio e a sua origem na eternidade. Provérbios capítulo 8, versículo 22, versículo 30. Em Salmo 111, capítulo 10. Em Salmo 111, versículo 10, o salmista confirma uma verdade já repetida em outras partes das Escrituras, dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Este princípio da sabedoria do qual a Bíblia fala aqui em outros textos paralelos. Repetindo para os meus irmãos entender. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir. Em Salmos capítulo 111, versículo 10, o salmista confirma uma verdade já repetida em outras partes das Escrituras, dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Este princípio da sabedoria do qual a Bíblia fala aqui em outros textos paralelos. Jó capítulo 28, versículo 28 é o princípio da sabedoria na vida do homem. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Jeremias capítulo 10, versículo 12, o profeta Jeremias escreve: Ele faz a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria.
e com a sua inteligência estendeu os céus. Forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Incline os seus ouvidos e dê crédito para a palavra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está trazendo a este dia chamado hoje, para que os meus irmãos venham entender. Amém? Glória a Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho significa boas novas. E Cristo é o próprio princípio e origem do Evangelho, pois a sua vinda a este mundo para salvar o homem foi a melhor notícia que a humanidade recebeu. Lucas capítulo 2, versículo 10, versículo 11. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16. Nos fomos chamados para anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 7. Forte, né, meus irmãos, a palavra? Eu vou repetir esse versículo em nome de Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Nos fomos chamados para anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Fomos chamados para anunciar o Evangelho. Olha aqui, a serva aqui anunciando aqui, em nome do Senhor Jesus. E quando você envia a palavra a outras pessoas, você está anunciando o Evangelho para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos nesse ide aí, juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância, juntos. Somos mais fortes em nome de Jesus. Vamos continuar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lucas. Já foi lido aqui. Em João capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo a que o apóstolo João se refere aqui é Cristo. Cristo é o próprio Verbo que deu origem a todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 1, versículo 3. Está escrito em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, a Bíblia afirma que ele se chama a palavra de Deus. Meus irmãos, é forte, hein? Estou arrepiada. Quando eu estou arrepiada, o Espírito Santo está aqui apaziguando, falando amém. É isso mesmo, servo, é isso mesmo. Em nome de Jesus, é a minha palavra. Vou repetir esse. Em João capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo a quem o apóstolo João se refere aqui é Cristo. Cristo é o próprio Verbo que deu origem a todas as coisas. Aleluia! João capítulo 1, versículo 3. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, a Bíblia afirma que ele é chamado a palavra de Deus. Forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, meu coração está alegre. Vamos para a conclusão da palavra.
Jesus Cristo é o próprio. Jesus Cristo é o princípio da criação, o princípio da sabedoria, o princípio do evangelho, o princípio do verbo, que é a palavra de Deus. Ele é o princípio, a origem de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo é tudo isso e muito mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória dada para Ele. Até aqui a palavra. Meus irmãos, entendeu? É Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. É o princípio, aleluia, de todas as coisas. Só Ele pode, só Ele faz, só Ele executa, só Ele cura, só Ele salva, só Ele dá-nos a proteção, só Ele dá paz, só Ele dá bênção, só Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos se chegar a este Deus, esse único Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então Ele é o único. Ele é o único. Porque Deus fez Ele o verbo único. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. E em cima desta palavra eu faço o convite aos meus irmãos, nesta noite, esta palavra linda e maravilhosa, digna e fiel ao Deus, aos nossos corações. E eu faço o convite, em nome do Senhor Jesus. Você que não recebeu Jesus como seu único, suficiente Salvador, recebeu não, você que não confessou. Você quer confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Você vai ali no cantinho, tendo um particular com Deus, Deus e você e você e Deus. Aleluia! E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço, eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Eis-me aqui. E o Senhor vai te abraçar, tirar esse fardo pesado, te dar o dele que é leve e vai te direcionar. Não deixe de fazer nada sem apresentar o grande Deus, o grande Rei e o grande Eu Sou. Aquele que jorrou aquele sangue precioso na cruz por amor a nós ainda pecador. Ele é o dono da nossa vida, da minha e da sua vida. Então tenha temor a Ele, tenha respeito, tenha temor. E se direcione a Deus como Ele deve ser direcionado, como Ele deve ser na sua vida, respeitado e honrado. Primeiro lugar, Deus, e o resto a gente vai fazer aí. Para a nossa família, para a obra, mas primeiro Deus. Primeiro Deus. E o resto Ele acrescenta na nossa vida em nome de Jesus. Amém? E você que saiu também da presença do Senhor, volte. Volta, filho, volta, filha. Volta, o Senhor te chama. É tempo de voltar. Não é tempo mais de se afastar de Deus, é tempo de se aproximar, chegar para o meio. O Senhor chama para o meio, em nome de Jesus. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Tenha uma boa noite, fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.